Oi, boa tarde, boa noite ou bom dia. Uhum. Meu nome é Marta de Alcântara, eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho na ONG Vozes de Anjos com a Ana Maria Iacarelli, e a gente está trazendo, eu e Rosa, que também é da ONG, a gente hoje está trazendo a nossa quinta Maria, da série de Vozes de Burca, que é uma das mães que tem passado por uma história terrível que o nosso judiciário aqui no Brasil faz com que essas mães passem essa violência institucional absurda. E só para comentar que eu e Rosa, quando entramos na ONG, e o que fez a gente permanecer enfim, entrar de coração para trazer informações de qualidade para as pessoas se questionarem, porque a gente não tinha ideia do que acontecia, né? Principalmente causado por esse raio dessa lei absurda, que é a LAP, a Lei da Alienação Parental, que cria essas situações assim que não tem nome, né? As situações que essas mães passam. Então, agora a Rosa vai se colocar e depois a nossa quinta Maria, que seja super bem-vinda, Maria. Obrigada. Meu nome é Rosa Maranhão e, como a Marta colocou, eu dei aula e trabalho em clínica a vida inteira. E assim, a gente se tem como bem informada, tal. E quando a gente entrou na ONG, a gente viu assim, era muito absurdo e o quanto a gente não sabia e o quanto a gente não tinha a dimensão do horror que é, né? E eu acho que a proposta dessa, como a Marta falou também, é trazer informação, e a gente precisa, com urgência, é, fazer com que as pessoas percebam isso, que as pessoas saibam, né? Que as pessoas apreendam essa história, porque assim, é tão difícil que as pessoas começam a negar, é mais fácil negar do que, né, saber. Então, eu acho que a nossa proposta é que isso, de alguma forma, capture as pessoas, né, que Uhum. estão ouvindo para a causa, porque é muito importante, né? E aí, Maria? Eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de poder falar, né? Eu costumo dizer que falar sobre isso é um desafio, né, muito grande, porque, primeiramente, a gente sente culpa, acho que ninguém procura o judiciário porque está dando conta da própria vida. Acho que quando a gente busca o judiciário é porque a gente não está dando conta do que está acontecendo dentro de casa, né? Eu tinha certeza que ao procurar o judiciário eu teria acolhimento e proteção, não só para mim, mas para o meu filho. Eu tinha certeza absoluta disso, né? Eu sou uma profissional da área da saúde também, e eu tinha a ilusão de que o judiciário realmente iria cumprir o seu papel. Eu nunca tinha ouvido falar sobre qualquer coisa do que eu estava prestes a passar, nunca. Então foi uma coisa muito desafiadora, porque assim que aconteceu uma situação com meu filho dentro de casa, foi um abuso sexual intrafamiliar, já a situação por si só já é muito dolorosa, muito triste, muito pesada, e claro que quando eu vi o ato, eu fui para cima da pessoa, do pai do meu filho, eu estava casada, o meu filho tinha só 2 anos e meio na altura, e foi uma coisa muito forte, né, e eu sofri agressões físicas naquele momento. E com a agressão física que eu sofri, eu fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, fiz exame de corpo de delito, porque eu estava de fato machucada. O que eu não sabia é que a vara da família não conversa com o criminal, eu não tinha ideia disso. Então, quando eu fui pedir a medida protetiva, para mim eu estava pedindo para ambos. Então, o primeiro susto foi: a proteção é para você, não é para o seu filho.
mas eu fui agredida por causa do meu filho. Como isso? Não, isso é um outro processo, isso é uma outra história, isso se abre um outro processo. Só que até isso acontecer, até eu entender, o pai do meu filho entrou na vara da família, solicitando, dizendo que eu era alienadora, e solicitando a guarda, com pedido de guarda. Eu nem sabia do que estava acontecendo. Para mim, eu estava respaldada, eu e meu filho. E uma ilusão, e eu vejo que falta orientação, inclusive, da equipe técnica de advogados. Que o advogado, sim, teria a obrigação de dizer, tá, isso aí que você fez é medida protetiva para você. Maria da Penha protege a mãe, não protege a criança. Para a criança é uma outra coisa. Não, eu não tive essa orientação. Eu não sei se hoje em dia tem essa orientação. 8 anos se passaram, né? Eu não sei como isso está, se eu tivesse que dar entrada hoje. Mas no passado, o que eu vi foi essa situação. E na vara da família começou-se uma briga, dizendo que eu era alienadora e que eu proibia ele de ver o filho. Eu falei, não, mas tem um processo criminal acontecendo. Eu entrei com um pedido criminal. Meu filho fez exame, inclusive, no Pérola Byton. Então, não foi aleatório, né? Foram coisas sérias. E, para minha surpresa, na vara da família, a juíza disse, não, a mãe vai ter que passar por perícia. Eu tinha certeza que sairia o resultado da perícia favorável ao meu filho. Eu não tive nenhuma objeção. Eu falei, não, eu aceito. É segurança para mim e para ele. E ela disse, ali naquela audiência, você vai passar por perícia, você vai ter que pagar por isso, quem vai pagar a perícia é você, e você está sendo notificada agora, que é o primeiro quesito da lei da alienação parental, a notificação em juízo. Então, eu fui notificada. Eu achei, falei, não, eu estava muito segura. Era um verdadeiro indo para o abate. Eu estava indo para o abate, eu não sabia. E eu fui, levei meu filho. A primeira vez, o meu filho não quis entrar na avaliação, a segunda, ele não quis entrar. Aí ela marcou só comigo, fiz a entrevista comigo. Aí depois disse que era para levar só num outro dia, e nesse outro dia o pai do meu filho estava lá. O meu filho não quis entrar, e foi uma coisa muito constrangedora. Ela só teve esse contato com o meu filho do lado de fora da sala. E depois de dias veio um laudo, que eu achei que nem tinha como ser conclusivo, dizendo que o suposto abuso foi questionado para a criança e que ele disse que tudo não passou de brincadeira. Isso está no laudo, dizendo que foi uma brincadeira. Isso não foi considerado em momento algum. Quando eu li aquilo, eu não sou perita. Quando eu li, eu falei, peraí, mas então teve, porque ela está dizendo que o suposto abuso à criança, ao ser indagada, ela disse que foi brincadeira. Então, por ser brincadeira, então pode. Esse foi o meu primeiro questionamento. O segundo foi, eu recebi um CID de esquizofrênica. E eu disse, mas ela é psicóloga, como que ela pode me atribuir um CID? Então, tinha 2 erros, um gravíssimo, porque uma psicóloga atribuindo um CID. E eu disse isso na audiência. Falei, como pode eu estar sendo diagnosticada de doente mental se ela não é médica? Ah, então agora você vai passar por uma psiquiatra. Aí eu já tinha entendido que eu estava no meio do lamaçal. Porque as coisas, o laudo, você lendo, o pai é perfeito e a mãe é alienadora, e o abuso em si, que foi para isso que tudo começou, virou pano de fundo. Não se toca no assunto. Pai é maravilhoso, mãe é alienadora e a criança desapareceu no meio do processo. E eu disse, não é possível que isso está acontecendo. E aí eu comecei a buscar onde, alguém mais passa por isso, porque não é possível que isso aconteça comigo. E comecei a buscar, por ser da área da saúde, comecei a buscar profissionais e questionar, você conhece alguém que cuida disso? Porque eu não era uma profissional de clínica, eu era uma profissional da área organizacional. E por ser uma profissional da área organizacional, eu não tinha esse conhecimento técnico.
E aí, um profissional me indicou outro, que outro indicou outro, e por aí foi. Nessa indicação, eu cheguei até a doutora Dalca, que é uma psicóloga, especialista em abuso sexual contra meninos, e ela faz parte de um núcleo grande em São Paulo. E levei o meu filho para passar com ela, porque eu disse, eu não estou querendo acusar ninguém, eu quero ter certeza de que meu filho vai ficar em segurança. O que eu vi, eu sei o que eu vi, eu e o meu filho, e ele sabemos o que aconteceu. Porque eu estava ali. Como é que eu cuido disso agora? E aí, o que foi falado, a Dalca fez a avaliação e disse, você precisa de uma assistente de perícia. E aí ela me indicou uma assistente de perícia. E ela avaliou, tanto que ela convocou o pai na época, e o pai não foi. Eu também não sabia que isso era uma estratégia de manobra jurídica. Porque se o pai não vai, o laudo dessa pessoa não tem validade no judiciário. Eu não sabia disso. Então eu fui descobrindo as coisas conforme eu fui levando as pauladas. Vai levando outra paulada, outra paulada, outra paulada, você fala, meu Deus, é um circo, eu estou num circo armado. Era a sensação que eu tinha de estar num circo armado. E aí veio essa perita, que é uma assistente, e essa perita, para ser minha assistente de perita, paguei essa nova assistência de perita, e nessa época só pagando. Paga 8 para um, paga 10 para outro, paga 6 para outro, e assim vai. Violência patrimonial, né? Violência Também. patrimonial também, e o judiciário que mandando, você denunciou, você que vai pagar, você que vai pagar, você que vai pagar. Na altura eu tinha condições de pagar, eu não tive nenhuma objeção, porque eu estava muito preocupada com o que estava acontecendo e dos riscos do meu filho. E essa doutora Dalca, ela disse, está no laudo, ela disse, o abuso de conjunção carnal ainda não aconteceu. Está acontecendo o processo antes de dessensibilização da criança. Existe um protocolo que eles cumprem. O seu filho está exatamente no ponto. Se você tiver sorte, a junção carnal não vai acontecer. Porém, se o judiciário entregar o seu filho, pode ter certeza que a junção carnal vai acontecer. E aí você imagina o desespero, uma criança que na época tinha 2 anos e meio, nessa época já 3, uma loucura, e tudo foi acontecendo, e nada de proteção, não tinha o que eu fizesse, caminhos que eu percorresse, e aí eu fui para 8 clínicas psiquiátricas, 8, eu tenho 8 laudos de clínicas psiquiátricas. Entre elas, o SUS, porque disseram que eu era uma profissional da área da saúde, então eu estava comprando os profissionais. E eu disse, não é possível comprar tanta gente, todo mundo botar o CRM em cash para isso. Não tem dinheiro que pague isso, mas ok. Então eu vou no SUS. Eu fui para o CAPS. Do CAPS me indicaram, porque eu não conseguia nem agendar um psiquiatra no SUS, porque você tem que ter uma indicação médica para poder chegar no psiquiatra. Não é assim, eu quero passar no psiquiatra. E eu passava e ninguém me dava nada, porque eu não tinha um traço de que estava doente mental ou qualquer outro distúrbio. E aí no CAPS eu cheguei, abri o jogo, eu falei, eu preciso de passar, eu preciso levar um documento no judiciário, eu preciso que o médico me avalie. Consegui através do CAPS, passei pelo SUS, passei no médico agendado, fui, apresentei o laudo, total condições físicas, psicológicas, laborais, tarará, tarará, para viver em sociedade, para trabalhar, para ser mãe, tudo. Não tinha nada que desabonasse a mim, nada. E Foram 9 laudos. 9. Com esse já 9. Aí também não consegui. E aí, a internet serviu para isso, porque eu saí procurando pessoas que pudessem, o que era essa lei, o que falava dessa lei, quem mais podia poder me ajudar, me orientar, que profissionais que tinham. E nessa de busca aqui, busca ali, busca aqui, eu fui conhecendo, mas pô, essa mãe aqui também é do Fórum de Santo Amaro, essa outra aqui também. A gente marcou, a gente se reuniu, e aí a gente se deu conta que nós estávamos com a mesma juíza, com a mesma perita,
com a mesma assistente. Opa, peraí. Assistente do seu marido é a assistente que eu contratei para o meu filho? Peraí. E eu vou falar o nome abertamente. Dolores Tolói, eu contratei. E o dia que eu encontrei uma mãe X, ela disse, a assistente do pai do meu filho é Dolores Tolói. Eu falei, não é possível que seja a mesma. Era a mesma. Aí eu falei, peraí, então tem alguma coisa errada. Quem mais? Aí foi pipocando, várias. Falei, bom, vou marcar com a Dolores, que não sabe que eu conheço todas essas mães, e vou entender o que mais tem por aí. Gravei a conversa com a Dolores, fiz ata notarial, levei no cartório, paguei uma grana de ata notarial, onde ela dizia que o que estava acontecendo no judiciário era um absurdo. Havia vendas de laudos de 30 a 50 mil reais. Isso está gravado. Hoje, ela tem um processo correndo no CRP e ela insiste em dizer que a mãe que vos fala é doente mental e ela estava só querendo acalmar essa mãe. Porque todos os laudos que eu tenho não são suficientes. Um único laudo que tem do judiciário é o único que presta. Foi então que, na caminhada, eu disse, precisamos fazer algumas coisas. Conheci a doutora Ana, hoje presidente da ONG. A doutora Ana tem muito conhecimento técnico também. E ela disse, por que você não sai do estado e vai fazer uma avaliação em outro? Pode ser em outro médico, pode ser que você consiga com uma avaliação de um médico fora, porque você não vai, eles não vão dizer que você comprou todo mundo, inclusive de outros estados. Eu disse, ok, o que eu fiz? Procurei a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu consegui falar com o doutor Adelino, que é o chefe da cadeira de psiquiatria forense da universidade. E eu disse para ele que eu estava no momento que eu estava e que eu queria ser avaliada por uma junta médica. Eu não queria favor, eu queria ser avaliada e que pudesse ser um laudo que pudesse ter força dentro do judiciário, uma vez que ele era o dono da psiquiatria forense. E como ele me orientava? Ele disse assim, eu levei o laudo do judiciário e todos os outros profissionais que eu passei, apresentei para ele, ele disse, você não precisava nem me mostrar todos os laudos. A patologia que te atribuíram aqui, que é de transtorno esquizotípico, ela por si só, visivelmente, a olhos nus, você vê que uma pessoa é doente mental. Porque ela tem espasmos, ela não consegue concluir uma frase, ela tem muitas limitações que são visíveis. Ele disse, isso por si só, a patologia já anula. E aí ele disse, eu vou precisar que você fique aqui 15 dias e nós vamos fazer uma avaliação em você. Mas eu já te adianto que esta patologia você não tem. Você pode ter outra, mas essa você não tem. O laudo dele tem 35 páginas. Ele não só desconstruiu aquele laudo, como ele caminhou de uma maneira a construir uma estrutura como deve ser, como um perito deve ser. Que eu acabei virando um case lá no processo. Né? Então, ele começa pelos 30 anos de CLT que eu tenho na carteira. Então, se eu tenho 30 anos de CLT na carteira, como é que eu posso ter um transtorno esquizotípico nesse nível que foi atribuído? O laudo foi apresentado, esse laudo custou muito caro mesmo. Eu achei que fosse ser a minha salvação. E ninguém nunca leu nada. É como se eu não tivesse protocolado nada. Isso, nessa altura desse laudo, é porque eu resolvi falar tudo isso antes, porque eu vou entrar agora dizendo do meu filho, e quando eu entro nisso, eu entro numa caixinha que eu guardo hoje, depois de 8 anos sem qualquer contato com ele. O judiciário entregou ele. A doutora Viviane Rios, que é delegada da
era na época da 48ª Delegacia de Polícia de São Paulo. Ela fez a oitiva do meu filho, o boletim de ocorrência ela mesma fez, ninguém fez no lugar dela, onde ele relatava coisas que eu não sabia. Nossa. Ele nunca tinha me falado. E o que me marcou muito foi que uma criança daquela época, que já tinha passado de 2 anos e meio até 5, foram 2 anos e meio de muita briga judicial. Eu estou resumindo aqui toda essa história de vai no médico aqui, volta aqui, vai danã. Deu 2 anos e meio, até tirarem ele de mim. E ele não foi tirado somente, ele foi arrancado. Da forma com que ele foi arrancado, é traumático. Eu, como uma profissional da área da saúde, tenho vontade de rasgar o diploma e engolir o papel, para fazer de conta que eu não sei, porque a ignorância nessa ocasião seria uma bênção para mim. Mas aí eu vi o quanto traumático aquilo ia ser, porque a conta vai chegar. Não tem como uma conta dessa ficar impune. Mas o duro é eu ter consciência e conhecimento técnico para saber que essa conta chega. Isso acho que é um dos maiores desafios. Por isso que eu aprendi a me defender os 2 primeiros anos. Cama, sem conseguir tomar banho, sem comer, depois comendo demais, virei obesa, depois, nossa, aconteceu tudo que vocês possam imaginar. Não tive mais condições de trabalhar, 30 anos de CLT em cargos de diretoria, eu não tive mais, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo, tudo. Casa, apartamento, carro, porque chega uma hora que você não vence mais com tanto dinheiro que você tem que desprender. Uhum. E paga um aqui, você acredita no outro ali, vai ali, e é essa loucura. E eu não medi esforço, porque eu achei que desta forma eu ia salvar o meu filho. Só que chegou um determinado momento que eu vi que não adiantava mais. E esse momento só chegou em dezembro do ano passado, quando eu trabalhei o mês todo e eu tive bloqueio judicial na minha conta. Porque eu estou sem ver meu filho porque eu sou doente mental, lembrem-se. Eu sou doente mental e sou um risco para o meu filho, está escrito isso na petição. Mas eu tenho que pagar pensão. Pois é, tudo tão Então, desconexo, né? eu tenho que pagar pensão. Então, e a pensão era, a primeira fase da pensão foi com base no salário de diretora, que eu já não era mais quando eu perdi meu filho. Então, hoje eu pago pensão com base no salário mínimo, porém eu pago 2 pensões, a pensão mensal e o resíduo daquilo que foi cobrado quando eu tinha um salário alto, e que, como eu não reclamei antes, aquele anterior fica e eu tenho que pagar, porque a lei diz que não, a gente começa daqui para frente o novo salário, nova pensão, mas daqui para trás é com base no que você tinha, ou seja, o meu filho vai ter 24 anos e eu estou pagando o acordo de pensão. Que coisa absurda. Acordo de pensão até os 24 anos dele, e se não passar dos 24, que eu já não estou certa disso, se é 26, é ali, eu sei que vai longe. Por quê? Porque eu comprovei que eu não tinha condições de pagar aquele valor exorbitante, porque eu não era mais diretora. Então Uhum. não tinha como. E aí eu pago esses 2 todos os meses religiosamente. Já aconteceu anos atrás de eu não ter condições nenhuma, porque eu não saía do lugar. Eu lá com 2 anos e pouco que ele tinha ido, eu já estava mesmo sem nada, não pagar a pensão, voz de prisão para ela. Então, eu comecei a fazer 1000 manobras para conseguir sobreviver. Então, para chegar nesse lugar hoje e falar disso, é muito difícil, porque eu não tive direito à visita, os meus pais não tiveram direito à visita de pedido de visita dos avós. Meu pai já até faleceu, meu pai ia de cadeira de roda e o meu filho não podia chegar perto. E não era porque ele não queria, porque visivelmente não era o que ele queria. Ele era obrigado a ficar de longe, então eles passavam a hora toda da visita, um sentado lá longe, outro aqui, num lugar público do shopping. Eu tenho uma filha de hoje, 28 anos, a minha filha ia na visita de irmã, nunca conseguiu. Eu fui para o Cevat, porque eles falaram que no Cevat, com
um profissional junto, eu consegui ver meu filho, eu fui os 3 meses seguidos, nunca vi meu filho nenhuma vez, até a pessoa de lá, psicóloga de lá, falou para mim, você precisa fazer um outro caminho, aqui você não vai conseguir. Ela não ia me abrir tudo, mas ali claramente tinha esquema assim, leva, fica ali, não precisa entrar. Foi isso que aconteceu. E a justificativa era, o filho tem medo dela, ela é louca, ela amarra a criança, judia da criança, faz a criança passar frio, faz a criança passar fome. Eram umas coisas tão absurdas que quem lê aquilo vai achar que eu não tenho nada contra pessoas que têm limitação financeira. Mas comparado a coisas que parece que eu moro aonde? Na comunidade? Qual comunidade que eu moro? Eu acho que nem as pessoas de comunidade fazem o que está escrito ali. Que Exatamente. dirá eu, com todo o recurso intelectual que já tive e educação familiar mesmo. Sim. Não tinha como ser uma pessoa cruel dessa maneira. Eu sempre fui uma mãe amorosa. O pai da minha filha, que a minha filha tem 28 anos, foi do meu primeiro relacionamento, super presente, ele foi, inclusive, ser testemunha no processo, para dizer, ela é uma excelente mãe, sempre foi, o que está acontecendo? Sabe, então foi tendo uma comoção de todos, de família, de todo mundo junto, para tentar ajudar aquela criança que estava pedindo ajuda. Então, só que até chegar os 5 anos, que foi quando levaram ele, esses 2 anos, vou dizer assim, 2 anos, porque com 2 anos e meio aconteceu, com 3 anos o processo já estava ali, aí já começou, tem que ter visita assistida, e teve, e depois que a mãe é doente mental, nada de visita assistida, o pai vai levar a criança e acabou. Aí eu vi a transformação do meu filho. Aí eu vi. Aí realmente eu entendi o que a doutora Dalca falou, aí eu entendi tudo realmente como estava acontecendo, já teve dias do meu filho chegar com anos assim, ó, era um buraco. Nesse dia, que era um buraco, eu levei o meu filho no pronto-socorro, no São Luís do Morumbi, levei e eu saí de lá com uma receita de remédio de dor de garganta. Eles disseram, aqui não é lugar disso, você tem que procurar o lugar certo. Ninguém bota a mão nessa cumbuca. Ninguém. Quando Um minutinho só, quando eles falam tem que procurar o lugar certo, eles também não indicam qual seria o lugar certo. Não. Porque uma vez que indicar, estão assumindo que viu alguma coisa. Sim, é E impressionante. aí viram testemunha. E ninguém quer se meter nisso. Ninguém. Você vê a médica entrar, examinar a criança, sair, falar com alguém, vir outro examinar, sair e voltar um terceiro dizendo tá aqui remédio de dor de garganta, mudou plantão. Foi isso que eu vi. Esse documento ficou guardado sempre comigo, eu tenho até hoje. E também não serve de nada. Dali, quando meu filho pediu para mim, mamãe, me ajuda, eu não quero mais voltar. Aí o que eu fiz? Eu procurei o conselho tutelar. Falei, não é possível que não há quem possa ajudar essa criança. Procurei o conselho tutelar encaminhou para a delegacia encaminhou para o Pérola Baito, doutora Viviane fez tudo o que precisava. E ela falou, você não entrega mais essa criança. Foi aí que ela disse, não entrega mais, mas eu não sabia que isso ia ser simplesmente desconectado da vara da família. Então, como estava desconectado da vara da família, realmente ficou o criminal acontecendo aqui, como uma investigação, e a vara da família do outro lado dizendo, entrega porque ela é alienadora. Maria, e isso fica muito claro que é uma estratégia, né? Não funcionarem paralelamente, um ajudando o outro, porque existe uma máfia muito grande, né? E a gente vê isso no país inteiro. Assim, e é impressionante quando você fala também da violência patrimonial, porque na questão da pensão, né? Porque a gente sabe que existem casos de pais que, se a pensão, por exemplo, é 1.500 e o pai paga 500, ele não é preso. Então, a gente também percebe como a justiça ela cria
ela endossa essa sociedade patriarcal, né? É impressionante a diferença, óbvio, quando se tem dinheiro envolvido, né? Como você falou, se eu morasse em uma comunidade, eu não teria passado por tudo isso, né? Porque eu não teria um ex-marido com dinheiro. Uhum. E essa Falhou. vida própria você viveu em função, né? Da luta, dessa batalha, assim, pesadíssima. Eu vou pedir uma paradinha aqui para vocês, para a gente passar para a segunda parte, para poder a gente fazer um intervalinho e a gente já passa para a segunda parte. Tá Tá bem, bom? tá bem. Então, até Até daqui a já. pouco. Tchau, tchau.